Gente, eu tive o prazer hoje de falar com o Pedro Henrique, dono do canal Sputnik Dogs. Ele é apaixonado também pela Rússia, por história, por países diferentes e nós batemos um papo bastante legal. Tive um pouquinho de problema na conexão, porque eu gravo as conversas via Skype e às vezes atrasa, corta, então fica com um pouco de dificuldade no diálogo. Porém, o vídeo está super leve, super legal e dá para assistir apesar do atraso da voz, no caso dele. Foi excelente a entrevista, espero que vocês gostem. Deixa seu comentário, dá um like, compartilha nas redes sociais e muito obrigado. Fica com a entrevista agora. Eu que agradeço, até porque eu não sabia que existia um canal dedicado a isso, né? E um canal muito bom, gostei bastante, sou inscrito do canal já, né? E gostando muito dos vídeos sobre as entrevistas. Sim. Bom, eu venho de uma família, né, que há muito tempo atrás foram, antes mesmo da Revolução Russa, né, eles vieram para o Brasil, né, se eu não me engano, era o avô da minha mãe, né, ele era russo, ele veio para o Brasil por engano, né, ele planejava ir para a Austrália, né? E acabou que o navio que eles estavam teve um problema, né, com incêndio na costa brasileira, né? E ele decidiu não seguir viagem e ficar no Brasil com parte da família. Né? Então, é aqui que a gente estabeleceu a nossa vida, né? E eu sempre tive uma curiosidade muito grande, porque justo com a Guerra Fria, né, ficou tentar buscar essa história, já que eu só escutava por parte da minha mãe, né, e sempre tinha aquele medo de que, né, eles vão invadir e tal, né, então eu queria saber se isso era verdade mesmo, né, eu acabei ficando fascinado. Né. Ah, sim, na época, né, acho que eu comecei em 2010, né, ter a ideia de aprender russo, né, só que não existia escola aqui em Brasília, que é onde eu moro, né, eu estava também no meio da faculdade, né, e eu pesquisava, né, eu tinha muito interesse em pelo menos aprender a língua, né, já que tem uma barreira muito grande que é a língua, né, uma língua totalmente diferente, uma língua muito difícil, né, e eu queria saber mais notícias, saber a história mesmo, né, como é que é o outro lado da história, né, e acabei com a novidade de um colega meu, né, ele falando que, eu aprendo alemão por um site chamado Live Mocha. Lá tem russo também. Dá uma conferida, né? E eu meio que eu comecei a aprender russo por lá, né? E a minha namorada, por incrível que pareça, ela estava ainda tentando aprender o inglês e o português, né? Eu não sei por que ela teve essa ideia de aprender o português, já que é uma língua muito distante, né, da Rússia, né, e assim, foi meio que na coincidência, né? Ela corrigiu o meu exercício, que francamente estava horrível, estava com um sotaque muito pesado, né? E ela acabou mostrando para a mãe dela e falou assim: Olha só como é que essa pessoa está falando, né? E ela me mandou uma mensagem. É,
pedindo, né, se eu pudesse ensinar para ela um pouco de inglês e português, e ela me ensinava o russo, né? E acabou que uma coisa levou a outra, né? Foram 6 meses de falar todo dia no Skype, né? E acabou que a gente ficou apaixonado, né, um pelo outro, e eu decidi ir para lá em 2012, né, pela primeira vez. É, assim, eu sempre gostei da história, né? E eu sou uma pessoa assim que sou meio maluca, tenho de vez em quando umas ideias loucas assim de eu quero conhecer tal país, né? Porque o país é fechado, o país é muito diferente, né? E isso aconteceu primeiro com a Rússia, né? É, porque na época eu recebia muitas notícias ruins, né? Foi logo depois do atentado terrorista que teve no aeroporto, foi o aeroporto Domodedovo, né, que eu não sei se você se lembra, eu acho que foi em 2011, né, teve aquele atentado, né, e no ano seguinte eu estava indo para a Rússia, né, então eu estava com muito medo, né, também porque a gente sempre escuta que a Rússia é um país muito xenófobo, né, tem muito racismo, né, pelo menos era o que eu escutava na grande mídia, né, de que eles não gostam de estrangeiros e coisa do tipo, e assim, foi meio que também por amor, né, eu decidi, não, vou para lá, não importa que aconteça, né, eu só vou eu comprei a passagem e falei, estou indo para aí, né? Só que eu não tinha ideia se ela realmente ia aparecer, né? Eu não conhecia ninguém mais em Moscou, nem nada do tipo, não sabia falar direito a língua, né? Eu sabia falar olá, tchau, estou com fome, coisa bem básica mesmo, né? Pra você ter uma ideia, eu não sabia nem como pedir um sanduíche, né? Então, se ela não tivesse aparecido no aeroporto, eu estaria com um grande problema nas mãos, né? Sendo que a passagem de volta era em um mês, né? Então foi meio que um risco mesmo, né? E é porque eu a namoro, né? E a gente tem pouco tempo que a gente pode se encontrar durante o ano, né? No mais, eu estou viajando mais para a Rússia mesmo para encontrá-la, né? Só que eu tenho ideia de ir para outros países, né? Países árabes, África. Eu também sempre fui fascinado pela história da África, né? E coisas do tipo, né? Foi meio que uma coisa levou a outra, uma série de coincidências, né, que acabou me levando para a Rússia mesmo. Uhum. É, tranquilo, assim, é um país obviamente muito diferente do nosso, né? É um país que, por exemplo, quando eu fui pela primeira vez, eu fiquei ludibriado, né? Porque é algo totalmente diferente. Tudo, quando você vai para Moscou e você está ali no meio da Praça Vermelha, você vê
tudo aquilo, né, que era proibido antes, agora eu estou aqui, eu fiquei ludibriado, tudo muito grande, muito limpo, né, você via muita segurança nas ruas, né, então na primeira viagem eu tive só coisa boa, né, assim, eu posso falar que as minhas impressões em geral são melhores do que ruins, né, mas eu já tive alguns problemas na Rússia, né, mas nada grave, graças a Deus, né, e o que eu posso falar que é um pouco assustador é a barreira linguística, né, e um pouco da cultura também, que a gente não está muito acostumado, né, por exemplo, tem também, isso é meio propagandeado, né, os russos não sorriem, né, isso é verdade, eles não sorriem, eles são pessoas extremamente sérias, né, e numa primeira impressão você sente até um pouco de medo, né, eu tenho uma história para contar que foi justo na primeira viagem, né, eu fiquei alguns dias em Moscou para conhecer a Praça Vermelha, né, e a minha namorada, ela mora numa república no interior da Rússia, né, que é a República da Chuvashia, né? E isso vai outra coisa que é bem diferente, né? Que lá eles têm outras repúblicas com outros presidentes, com leis e línguas diferentes, né? Então é algo que é ainda mais interessante, né? Por causa disso, a gente mora num país que você tem uma língua comum, que é o português, e todos são estados, têm as mesmas leis, né? Muda alguma coisa de região para região, só que é tudo muito mais parecido do que diferente. Na Rússia é tudo muito diferente, você vê, inclusive, as pessoas, né, tem diferentes nações, e dependendo do lugar onde você vai, você parece que está em outro país, você não entende a língua, nem nada do tipo, né? E durante a viagem de trem, eu tava eu, a mãe da minha namorada, e a minha namorada, e mais uma pessoa, né, numa cabine de um trem, né, que era um senhor, né, já bem velho, um cara que tinha bebido bastante, né, e na Rússia eles bebem muito, muito mesmo, né, e ele começou a puxar papo, né? Aí descobriu que era brasileiro e tal, né? Foi, você conhece o Pelé? Aquela pergunta, né? Que é muito comum, né? Mais um estereótipo do Brasil, né? Pelé, futebol, samba, né? E fez essa série de perguntas, né? Só que aí ele começou, o Brasil é muito bonito, né? Tem macacos em todos os lugares. Aí eu já comecei a ficar, nossa, esse cara não sabe muita coisa, né? Eu comecei a falar, não, o Brasil não é assim, né? Eu não vivo na floresta, eu nunca vi, por exemplo, um macaco, né? Até porque em Brasília é difícil, né? Brasília não tem uma floresta em si, né? Mas o cerrado, né? E quem conhece o cerrado é mais um deserto, né? Praticamente, né? E eu falei, eu nunca vi um macaco. Eu acho que você viu um lado assim meio que não é tão real, né? Ele começou a ficar muito nervoso, né? Aí eu pensei, ele começou a me xingar, eu pensei, pronto, é agora, né? É o meu terceiro dia aqui na Rússia e já criei problema, né? Aí depois ele pediu desculpas, né? O cara estava visivelmente muito bêbado, né? E as coisas assim que eu tenho de negativo do país são poucas, mas elas são relativo justamente problemas, né, com bebidas e drogas, né? Inclusive tem, dependendo do lugar, né, você vê muita gente que é usuário de drogas ou gente que está bêbada na rua, né? Uma coisa que eu acho muito diferente, que toda vez que eu vou para lá eu fico impressionado, é que não vejo tantos mendigos na rua, né? Você não vê favelas, né? Não tem aparentemente uma desigualdade tão grande como é a do nosso país, né? Isso seria um ponto positivo. Só que o problema justamente o problema com as bebidas, né? Com as drogas, que em alguns lugares, obviamente, toda cidade tem uma área ruim, né? E é mais nesse sentido, né? Mais com as pessoas bebendo.
né, do que qualquer outro tipo de problema, né? Em geral, é um país que é mais seguro que o nosso. Você vê muitos policiais, né? E isso é bom e ruim, porque tem policiais bons e policiais ruins, né? Eu tive problema com policiais que eram corruptos, por exemplo, né? Então, isso é um ponto negativo, né? Mas não é nada muito diferente do Brasil também não, ao ponto de que, nossa, eu nunca mais vou voltar para cá, né? Foi, na maior parte, foi sempre uma experiência muito boa, né? Do que ruim. Uhum. É, é, pois é. Aham, ah, é, aham. É, você, é, você tocou no problema do racismo, né? E tem um vídeo que eu falo no canal, né? É justamente no dia que eu vou me registrar na cidade, né? E na Rússia eles têm essa burocracia com registro, né? Inclusive os próprios russos eles são registrados em um lugar de moradia, né? E, inclusive o problema do registro ele vai no seu documento, né? Por exemplo, a minha namorada ela é registrada, mora em tal lugar, né? E dá muito problema com as pessoas querendo se separar, né? Uma das provas eu moro nesse lugar, então o apartamento é meu, sendo que às vezes não é dela, né? A pessoa está apenas registrada, isso cria problemas, né? Familiares desse tipo. Só que eles têm um controle muito grande, né, inclusive da própria população, mas não no sentido que a gente imagina, 1984, né, um Big Brother atrás de cidadãos que não se encaixam no padrão, né, não é nada do tipo, mas é justamente para tentar acabar com uma imigração ilegal que existe, é grande, né? São dos países que mais pobres, né, das ex-repúblicas soviéticas, né? Por exemplo, o Uzbequistão, Tadiquistão, Armênia, né? E isso gera um problema também com a xenofobia, né? E o racismo. Eu nunca sofri nada do tipo, né? Até porque, assim, na rua mesmo, ninguém percebeu que era um estrangeiro, né? Só quando as pessoas me perguntavam alguma coisa, eu respondia de uma forma errada, ou com sotaque, né? A pessoa, você não é daqui, né? Mas eu nunca sofri nenhum problema desse tipo, mas esse problema existe, né? Mas não com povo só específico, né? Ou eles odeiam todos os tipos de estrangeiros. O problema é mais com as pessoas das repúblicas que têm a maioria muçulmanos, né? Eles têm um problema muito grande com essa diferença de religião, apesar de ser um país que tolera mais a religião muçulmana do que no Brasil, por exemplo, né? Eles tiveram um problema com guerras, né? Inclusive, tiveram duas guerras da Chechênia, né? Onde separatistas islâmicos eles fizeram vários atos terroristas, né? Teve o ato terrorista na escola de Islã, no Cáucaso. Eu já não lembro exatamente aonde, né? Qual república exatamente, mas se eu não me engano foi no Daguestão, que é uma república também majoritariamente muçulmana, né? Eles enfrentaram problemas com guerras e fanatismo religioso, né? E assim, hoje em dia
também não é. A gente tem uma ideia que a Chechênia é um buraco na terra, né? Só terrorista mora na Chechênia, e não é verdade. É um dos lugares que é, se não o lugar mais seguro da Rússia, é a Chechênia. Esse nível, né? A guerra acabou, né? Obviamente eles ainda enfrentam alguns problemas, né? Que sempre tem um fanático, né? Agora que a gente está vivendo um problema grande aí com o terrorismo internacional, né? Um dos destinos é a Rússia, né? Então por isso que eles têm um controle muito grande das fronteiras, né? Todo estrangeiro tem que se registrar. Inclusive, se você perdeu o cartão de registro, como uma vez aconteceu comigo, pode gerar problemas, né? Só que na época, né, eu tinha perdido o cartão. Eu falei, ó, eu perdi o cartão. Já não era mais essa época é, da guerra da Síria, né, com refugiados escapando, né? Então não enfrentei um grande problema, né? Mas eu tive que pagar uma multa, né, eu tive que registrar de novo. A pessoa no controle de passaporte no aeroporto não gostou, né? É um problema a mais. Então foi uma burocracia a mais, mas graças a Deus deu tudo certo. Ah, uhum, uhum, uhum. Pode repetir a última parte, eu não escutei. Uhum. Basicamente, opa, porque o som ele chega um pouco tarde, né? Mas assim, o meu canal ele começou numa história que eu gosto de jogar videogame, né? Na época que é, eu criei o canal, eu estava para terminar a faculdade, né? E eu falei assim, eu gosto muito de jogar, né? Às vezes quem sabe eu não conheço pessoas que também gostam de jogar videogame, né? Só que uma coisa meio que foi mudando, né? Sou um cara que eu sou espontâneo, né? E o meu canal não tem uma regra, tem vídeos de quase todos os tipos, né? É um canal que eu falo da Rússia, né? Porque eu sou geólogo, né? Eu gosto muito do espaço, né? Eu tenho inclusive o nome do meu canal é Sputnik Dogs, né? Por quê? Porque Sputnik foi o primeiro satélite, né? É, no espaço, né? Foi lançado pela União Soviética, né? E Dogs porque foram os primeiros a serem testados no espaço. Tem uma história muito triste, né, que são eles foram cobaias mesmos, né, e eles acabaram morrendo de uma forma que imagino ser muito terrível, né? Como é que é, você explica para um cachorro, olha, você vai voltar bem, só que vai ser uma viagem ruim, barulhenta, né, e quente, né, por exemplo. Eles acabaram morrendo de estresse, né, e eu gosto muito de cachorro também, então esse nome veio pelo meu amor de cachorro, pela minha fascinação do espaço, pelo fato de ser geólogo, né? E meio que uma coisa junta com a outra, né? E eu estava sem ideia para ter um nome no canal, acabei criando esse, né? Eu falo da Rússia porque eu gosto muito, é um lugar que eu viajo bastante, né? Essa última viagem que eu fiz foi a oitava vez que eu viajei para a Rússia, né? Assim, seguida, né? Eu não viajei para nenhum outro lugar, foi só para a Rússia, né? Desde que eu conheci minha namorada. Assim, se juntar todos os tempos que eu passei na Rússia, eu vivi mais de um ano
lá, né? Só que, obviamente, em cidades diferentes, né? Porque ela não vem nem de uma cidade muito grande, é uma cidade de 40 mil habitantes, né? Schumerle, que se você tentar achar no mapa, só tem o nome, não tem mais nada sobre a cidade, né? É uma cidade pequena, numa república que é pequena, e uma república que é pobre também, né? Uma república que comparando com outras repúblicas ao redor, não tem óleo, né, não tem nada, um setor de tecnologia muito forte, né, nem nada do tipo, indústria, né, mas que as pessoas sobrevivem de fazenda, né, e como todos sabem, na Rússia é difícil você ter uma fazenda durante o ano todo, né, porque quando chega o inverno, você não planta, você não colhe, você fica 3 meses parado sem fazer nada, né? Então por isso que é uma república pobre, né? E eu morei na cidade de Schumerle quase a metade do tempo, né? Já que eu sempre visitei minha namorada nas férias e também quando eu tinha férias, né? Então ela sempre voltava para visitar os pais, né? E desde que ela entrou na Universidade de Medicina, né, ela está muito ocupada numa cidade que é a capital da República, né, que se chama Cheboksary, né, e é uma cidade bem maior, muito parecido com Brasília, né? Então, metade eu passei numa cidade pequena, outra metade numa cidade relativamente grande, né, e tudo no interior, né, mesmo. Mas quanto a esse fascínio vem mesmo da família, né? Não sei se tem alguma coisa no sangue ou algo do tipo, né? Mas que despertou uma curiosidade, né? E eu sou um cara assim que é muito curioso, né? Então, se você me falar, eu tenho um segredo, mas não vou te contar, eu não consigo suportar, né? Eu quero saber e tal, né? Eu sou esse tipo de pessoa mesmo, né? Então, mesmo o período da Guerra Fria, onde muitos documentos, inclusive, eles não são revelados até hoje, né? Eles despertam essa curiosidade, né? E tem um vídeo, né, que eu ainda vou publicar no canal, é que eu entrei numa base, né, de mísseis nucleares, né, um bunker no meio de Moscou, né? Esse é um bunker que ele foi secreto, né, durante a maior parte da história, né? Ele foi logo construído depois da Segunda Guerra Mundial, né? E o pessoal só soube que ele existia em 1999, né? Então é algo que foi totalmente secreto, né? E que ele está aberto à visitação, né? E eu sempre tive também essa curiosidade de ir, e finalmente nessa viagem eu consegui realizar isso, né? Foi uma experiência que é ao mesmo tempo assustador, inacreditável, como é que às vezes a gente pensa como o ser humano é ruim, né? Mas uma vez que a gente olha o outro lado, né? Que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o lado mais americano, né? Eles vão invadir os Estados Unidos, é uma guerra e tal, o perigo vermelho que não acaba, né? A queda do Muro de Berlim foi em 1989, mas ainda tem pessoas que acreditam no perigo vermelho, né? E quando você escuta o outro lado, né, você vê que eles estavam tão assustados quanto. Você vê que uma ah, das medidas, né, de contenção, né, eu fui para uma palestra dentro desse bunker sobre a crise dos mísseis em Cuba, né? Apesar de ser um cara que gosta de história, eu não sou formado nisso, nem nada do tipo, né? E tudo que eu soube foi meio que da escola, né? Já que eu entrei para geologia, a gente não estuda história, né? E eu pensei, nossa, por que que eles fizeram isso? Botaram mísseis em Cuba, por exemplo, né? Aí quando você vê lá, você vê que a história é meio que outra, né? Os Estados Unidos, no ano antes, eles tinham posto mísseis nucleares na Turquia, né? E que isso meio que gerou um medo de uma nova guerra mundial, né? E pior, um desastre nuclear. Né? Então eles meio que eles trabalham, né? Quando você escuta essa história russa do lado da Guerra Fria, eles meio que trabalhavam no regime de contenção, né? De fronteiras, né? Eles sofrem muito
com a história, né, do país ter sido invadido por Napoleão, por Hitler, né, que foi agora, assim, não tem nem um século, né, inclusive há pessoas que ainda estão vivas, que contam essa história, né, cada família, ela meio que sofreu, né, tem uma pessoa que morreu ou na Segunda Guerra Mundial, ou foram assassinados, né, durante o regime de ocupação dos nazistas, né, então eles têm um trauma muito grande com a guerra, né? E todas as medidas de vamos botar mísseis aqui ou ali, meio que dos dois lados, isso que é interessante, é um regime de contenção, né? Um lado põe, o outro tem que botar também, né? Então, quando você vê os dois lados, você tenta entender, né, que o ser humano, apesar de ter cultura diferente, de ter uma história diferente, somos todos iguais, né? Todos temos os mesmos medos, né? Medo da guerra, o medo da fome, né? E isso meio que é muito presente ainda na mente dos russos, né? E esse é um lado que eu sempre quis trazer para o canal, só que eu sempre tenho um medo muito grande de falar sobre política, né? Porque já que a gente no Brasil está vivendo um período muito complicado politicamente também, né? E esse é um tema que eu procuro não abordar tanto, né? Mas eu gosto de pesquisar muito sobre o assunto, né? Eu sou um cara, como disse, muito curioso sobre isso também, né? É, uhum, 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 é, é, uhum. Eu também, desculpa, eu vou te interromper. É, eu também não tenho essa impressão, né, que é um povo muito fechado. É muito pelo contrário. A gente tem sempre aquele mito de o brasileiro é o povo mais receptivo do mundo, né? Eu acho que a gente tem um rival, né, que é a Rússia, justamente. É um povo que é muito parecido com o brasileiro, por incrível que pareça, né? Tem suas diferenças, né, mas justamente diferenças culturais, né? Mas uma vez eu lembro, isso foi eu acho que foi na terceira ou quarta viagem. Eu viajei tantas vezes que meio que às vezes eu me perco, né? Foi a primeira vez que eu fui durante o verão na Rússia. Eu sempre vou no inverno, porque minha namorada me visita no verão, né? E no verão, na universidade, é o período que eu tinha menos tempo livre, né, para ir visitá-la na Rússia, né? Então ela vem no verão e eu vou no inverno, né? Eu já passei 2 meses no inverno, a menos 40 graus, né? Foi assim uma experiência bem rica, né? Nesse sentido de a gente não vê neve no Brasil, né? E eu sou um cara que sou fascinado por neve também, né? E a primeira vez que eu fui para a Rússia, justamente, né, eu fui com todos os medos. É um povo que não é receptivo, eles são xenófobos, né, tudo que a gente vê na mídia, né, de ruim, né, justamente também por essa meio que guerra de propaganda, né, que existe até hoje, né, uma das heranças mais presentes da Guerra Fria, é toda aquilo que a gente vê, né, todo dia,
tudo que vem de ruim vem da Rússia, são os casos mais bizarros, as notícias mais complicadas, né? Agora com toda essa, essa divergência, né, por causa da Crimeia, isso só piorou, né, ao ponto de que realmente existe uma nova Guerra Fria, né? Só que apesar disso, quando você vai para a Rússia e você fala, eu sou brasileiro, né, as pessoas te tratam muito bem, né, ao ponto que eu fui uma vez no museu, né, e eu estava com a mochila, né, porque logo depois do museu, o museu que eu visitei foi o Museu Histórico de Moscou, dentro da Praça Vermelha, né, e é uma área que é muito protegida pela polícia, né, tem esses checkpoints, né, eles abrem sua bagagem e coisa do tipo, né, pelo menos não foi o que eu vi dessa última vez que eu fui, né, mas quando eu fui justamente no período depois da, daquele atentado terrorista no aeroporto, né, a segurança era muito maior, né, e o cara me viu com uma mochila, ele achou estranho, ele começou a me revistar, assim, de onde você vem, eu vou abrir sua mochila, ele abriu minha mochila, aí na minha mochila foi meio que complicado, né, o cara viu cueca, o cara viu roupa e coisa do tipo, ele disse, o que que você veio fazer aqui com sua bagagem pessoal no, no museu? Eu falei, não, é porque eu sou brasileiro e depois de visitar o museu eu vou pegar um trem para Tchuvachia. Aí o cara começou a rir, ele chamou outro guarda e falou assim, ele é brasileiro, você gosta do Brasil, fala com ele, né? Aí o cara assim, você conhece o Café Pelé? Né? Aí o cara foi justamente aquelas perguntas sobre o Brasil, Pelé, futebol, samba, né? Ao ponto de que ele me perguntou se eu sabia dançar samba, né? Aí eu francamente falei, olha, eu não sei dançar samba, né? Tanto é que na Brasília, onde eu moro, não é tão popular aqui, mas é o sertanejo, né? Aí ele, não, mas eu sei, vê se eu consigo dançar. No meio do museu, eu estava de frente para um guarda dançando, e ele com o outro guarda olhando para ele, morrendo de rir, né? E um outro segurança, né, com aqueles cachorros farejadores. Foi uma cena assim que eu nunca vou esquecer, né, de quão, ao mesmo tempo, engraçado, estranho e bizarro foi no meio de um museu ter um guarda gargalhando, dançando samba, né, outro rindo com o celular filmando e eu esperando para entrar no museu ainda, porque eu estava ainda no detector de metais, né? Foi algo assim que eu nunca vou esquecer. O russo ele é muito bem receptivo, né? Inclusive até com os americanos, a gente tem essa noção de que o russo é anti-americano e coisa do tipo, e o americano é anti-russo. É justamente a política talvez, mas as pessoas normais elas não têm esse ódio, né? Elas são bem receptivas, né? E por que eu disse que existe uma diferença cultural, né? Apesar do brasileiro ser um povo também bem receptivo, né? E o russo, no mesmo nível de dar boas-vindas ao estrangeiro, é que o brasileiro ele sorri muitas vezes, né? E o russo ele não sorri. Mas tem uma explicação cultural. Apesar de ser um povo muito receptivo, ele é um povo que também é um pouco desconfiado, né? Então, uma pessoa que não te conhece não vai sorrir para você, né? Apenas se depois a pessoa já te conhece, considera como amigo, aí é igual o brasileiro, sorri, abraça, beija, né? Então é uma coisa assim que é bem interessante também, né? É,
É verdade. Né? Uhum. Eu que agradeço, né? Assim, eu não te conheço muito bem, mas eu já te considero uma pessoa que tem os mesmos interesses que os meus, né? Pelo menos com a Rússia, né? E gostei muito do seu canal também. E eu não, se na época que eu que eu vou refazer. Se na primeira vez que eu fui não existia nada do tipo, né, um canal dedicado à Rússia, né, e eu sei que você faz um trabalho muito grande também, até para acabar com esse preconceito e toda essa propaganda política de que um povo é mau do que o outro, né, tem isso muito grande, não apenas com a Rússia, né, o mundo é muito grande, né? E as pessoas têm, cada um tem um preconceito diferente, né? Mas se o seu canal existisse na época que eu tivesse ido pela primeira vez para a Rússia, eu estaria muito mais seguro, né? Justamente não estaria apenas vendo notícias negativas, né? Isso é importante também, né? E assim, para a pessoa que está assistindo, se a pessoa tem o desejo de visitar a Rússia, mas ainda tem medo, né? Independente do seu medo, né? Eu te garanto que quando você for pela primeira vez, você vai olhar para trás e pensar: eu estava completamente enganado. Lá é bem legal e realmente não tinha todo esse meu medo era desnecessário. Né? Aham, com certeza. E qualquer pessoa que quiser saber mais sobre a Rússia, inclusive sobre a história, né, do canal ou algo do tipo, né, é só me contactar que não tem problema nenhum, né, eu sempre falo com as pessoas, né, e se tiver algo que eu puder ajudar, também eu fico mais do que feliz em conseguir, na medida do possível, ajudar.